Bom dia, gente, tudo bem? Tem um tempão que eu não apareço aqui e hoje eu já cheguei chegando, né? Eu tô pretendendo colocar uma arte nessa parede, naquela parede. E tá meio bagunçada a mesa, mas aqui também, ó. Aqui já tem uma arte, ficou linda, inclusive, eu gosto muito dela. Mas alguns detalhes nela me incomodam. Como se trata de uma arte mais colorida, não vai combinar com a que eu quero colocar a labirintite. Não vai combinar com a arte que eu quero pôr aqui. Elas vão brigar entre elas, né? Então, para isso não acontecer, eu tô pretendendo, então, apagar essa de cá para deixar essa daqui como destaque, certo? E ali nós teremos, ali, ó, perto da porta, assim, nós teremos uma folhagem, também para não ter muita informação e ficar pesado. E aqui, nessa que tem a flor, eu vou deixar a parede escura, tipo um cinza, alguma coisa assim, porque essa de cá tá cinza. Então, essa daqui vai estar um cinza mais escuro. E é isso. Eu vou colocar no time-lapse para vocês irem acompanhando. E se eu achar necessário contar alguma coisa, eu venho e conto para vocês, depois continuo o processo, beleza? Acompanhe essa transformação comigo. A roupa bonitinha aqui não dá pra pintar, né? Então, roupa que pode sujar. Bora? Minha bateria tá acabando, então eu vou preparar aqui, já tirei a cortina. Vou isolar a área ali, né? Colocar plástico no chão, vou colocar o Durex na parede, vou preparar as tintas enquanto o telefone carrega para vocês acompanharem o processo. Então, primeiro eu vou tampar essa parede, enquanto essa seca eu faço o rascunho na outra e aí eu vou mostrando para vocês. Bom, pessoal, já tirei tudo do lugar aqui, tá bem tumultuado. Botei tudo pra cá, ó, tá? A confusão. Tirei a cortina para não correr o risco de manchar. E aqui, o que que eu fiz? Eu dei uma limpada ali para tirar as manchas de gordura. Aqui também, lixei ali porque tinha umas ondulações da tinta, um relevozinho aqui. Então, eu preferi dar uma lixada. E aqui já fica, pessoal, uma dica. Sempre que você for contratar o serviço ou for fazer o serviço, use materiais de boa qualidade. A tinta PVA, por exemplo, é uma tinta excelente. A tinta PVA, por exemplo, é uma tinta excelente para fazer artesanato, para fazer quadros e tal, coisas menores. Colocar a tinta PVA na parede, ela vai aderir? Vai aderir, porque a parede ela é porosa e aí vai sugar a tinta e vai fixar. Mas ali, à medida que eu fui dando uma leve esfregada com a bucha e sabão, já começou a desbotar tudo. A mesma coisa serve para caneta Posca, a mesma coisa. Claro que, se você for fazer uma pintura na sua casa, você não vai ficar esfregando com bucha, né? Mesma coisa de você pegar um quadro e ficar esfregando o quadro. Um quadro que você comprou pintado à mão, ali você vai ficar esfregando? Não, a parede é a mesma coisa. Mas aqui, por exemplo, como a parede, a pintura ficava numa parede onde ficava a mesa, tá cheio de marca de mão da Manu, né? Tem as manchinhas de gordura, então achei interessante dar uma esfregada. Então, o pouco que eu limpei já desbotou a tinta, já manchou a parede, já tirou a pintura. Então, assim, sempre que você for fazer esse tipo de trabalho ou for contratar esse tipo de trabalho, certifique-se de usar materiais de qualidade. Então, o que que eu indico? Tinta de parede mesmo, né? A tinta de parede ou a tinta acrílica, mesmo as da Acrylex, mas a acrílica e não a PVA, ela tem uma fixação muito melhor. Então, ali, por exemplo, onde eu esfreguei, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui onde eu esfreguei é a tinta PVA. Aqui também. Aqui na folhagem, olha só, é a caneta Posca. Porém, aqui, ó, já é tinta
tinta PVA. Olha como a posca se desfaz muito mais do que com a tinta, né? Então, a tinta PVA tá melhor que a posca, mas ainda assim aqui também, ó. Aqui eu usei uma camada de tinta e aqui era a caneta posca, olha a diferença. Então, se for uma pintura externa, nunca utilize tinta PVA ou caneta posca, porque se chover ou qualquer coisa ali, muito contato, né, gente que encosta, passa a mão e tal, vai ficar marcado, vai acabar desbotando. Então, dê preferência, se for pintura em parede, dê preferência para tintas de parede mesmo, ou tinta acrílica de super cobertura, que tem uma da Acrylex que é boa, né? E a caneta posca, pessoal, é uma tinta, vamos dizer que é uma tinta de baixa qualidade, né? Não tô falando mal da caneta, porque ela em si, ela é excelente. Eu tô falando da aplicação, se você usar no lugar errado, né? Da mesma forma, se eu pegar a caneta posca e usar pra fazer porcelana, vai lavar e vai sair, porque ela não foi feita para aquilo. E a parede é a mesma coisa, né? Nós encontramos a facilidade de fazer as artes com a caneta posca, porém, é muito melhor que você utilize tinta e pincel. É fácil? De jeito nenhum, mas é possível e aí com a prática a gente consegue. Lá no Instagram, se você ainda não me segue, é @fluidaletra, eu postei um último trabalho que eu fiz e em nada nele eu usei caneta, nada. Tudo foi à base da tinta e do pincel, inclusive as escritas. Foi mais difícil? Com certeza, mas eu tenho a convicção de que vai durar. Então, faça essa análise, né, dos seus materiais, faça a aplicação do material certo, no local certo, para que a arte fique duradoura. Tá, mas eu não vou mexer, não vai ser um lugar que vai pegar gordura, então tudo bem se eu fizer com PVA? Tudo certo. Só lembre que não é legal esfregar a parede, nem passar um paninho úmido, ela tem que ficar lá tranquila. Ninguém pega, ninguém esfrega, ninguém molha, para não danificar a arte. Bora? Bora pintar? Bem, as minhas tintas são o preto, misturei com um pouco de branco, pra ficar mais claro, né? Porque eu quero cinza e não preto. E aí, já vou dar a primeira demão ali, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui eu tô fazendo os recortes primeiro, né? Vou contornar ali onde o rolo não chega. E depois já venho com o rolo pintando toda a parede. Nesse caso, acabou que não ficou tão cinza como eu gostaria, porque eu já tinha misturado muito branco e ainda assim não tinha clareado, porque eu coloquei preto demais. Então, nesse caso, o ideal seria o corante branco para ir clareando a tinta, mas eu não tinha, então ficou assim mesmo. Enquanto a primeira demão secava, eu fui passar o rascunho para a parede. E aí eu peguei o notebook para ver o esboço que eu tinha feito, onde tinha mais ou menos ali cada flor, a localização. Arrumei uma coxa ali para cobrir, né, o sofá, para não fazer tanta sujeira. E aí fui fazendo o contorno então das manchas, né, deixando a parte da flor sem pintar, porque ela vai ser preenchida com a cor branca, porque isso vai fazer se destacar mais a pintura. E aí eu fui pintando, hora com rolinho, hora com pincel. As cores mais claras, assim, elas são mais complicadas de fechar, né? Fechar é ela ficar toda completa, sem manchas. E aí é camada em cima de camada, né? Corri para pegar uma bucha, porque toda hora eu deixava escorrer tinta na parede. Oh, Deus! Mas enfim, deu tudo certo, né? Então, ali algumas camadas de tinta e essas manchas vão ficar prontas. Em seguida, mais uma demão do preto. E aqui nesse momento eu identifiquei que eu devia ter passado a massa corrida primeiro em algumas partes, porque aonde tem a tinta dourada não cobriu o suficiente. Então, ao todo, eu dei 4 demãos de tinta. A tinta seca, tampa, né, tudo. Mas ainda fica marcado. Aonde tinha o dourado, não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou marcar no vídeo para vocês. Aonde tá dourado, ficou a marca. Acho que ao todo eu dei 3 demãos de tinta dessa cor mostarda e
4 do preto, né? Mas como as paredes são pequenas, andava super rapidinho. E aqui eu comecei então a preencher com o branco toda a extensão da flor, os galhos, as folhas, porque isso vai dar um destaque maior quando eu vier com um contorno preto. E não deixar só por conta do fundo, né, da cor de fundo da parede. Então o branco faz se destacar mais. Pessoal, ó, agora são 3h32. A parede já tá totalmente tampada. E aí, quem vê de perto, vou ver se vocês conseguem ver de perto aqui, ó. Tá vendo que tem um marcadinho aqui, outro marcado ali, que é a pintura antiga. A tinta dourada que tava ali é bem complicada de tampar, então onde tinha dourado ficou marcado. Dá pra ver assim mais de pertinho, tá vendo essa linha aqui, ó? Era uma linha dourada. Eu passei umas 4 demãos de tinta e ainda tá marcada. Então, eu acredito que eu devia ter passado massa, né, por cima para poder dar essa selada nessa tinta dourada. Ela parece meio plastificada, sei lá. Aqui ficou assim. Agora, a parede da flor ainda tá só a marcação. Então, aqui... eu decidi fazer nesse formato que vai ter o fundo branco. Ela vai ter o fundo branco. E aí, o charme todo, o tchan da flor, é passar o contorno preto e fazer os detalhes. E as achuras, né? Na flor, no galho, na folha. E é o que vai dar destaque para essa pintura. Agora deu uma pausa, tô aqui descabelada já, vou me arrumar, vou ver se eu tomo um banho ali pra tirar essas marcas de tinta, porque vou buscar a Manu na escola enquanto vai secando tudo aqui, porque inclusive aqui o branco precisa secar, pra na hora de eu passar a marcação preta não ficar cinza, né? Então vai secar bem aqui essas manchas, a parte branca. E aí, depois eu venho, então, com a marcação preta e filmo pra vocês verem. Beijo, até daqui a pouco. Oi, pessoal. Hoje já é outro dia, são 9h40 da noite. E agora eu vou fazer o contorno com o preto. Bora lá. E aqui começa a mágica. Eu passei um pouco mais de branco ali para completar o galho. E agora passando o preto, contornando, colocando mais cor em alguns pontos. E aí são as achuras, né? Que são pequenos tracinhos ao longo do desenho. E esse foi o resultado final. Coloca nos comentários o que vocês acharam, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!